Virando a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do São Paulo. O Lucas Moura, ele compareceu a um evento na segunda-feira aqui na Avenida Paulista e voltou a receber pedidos de alguns são paulinos presentes para que permaneça no clube. O futuro do Lucas Moura no São Paulo ainda é incerto. Quando questionado sobre essa possibilidade de renovação, Lucas repetiu a posição anterior de abordar o assunto com mais profundidade só no fim do ano. Entretanto, o atacante negou que a sua permanência esteja condicionada a uma eventual classificação da Libertadores ou, por exemplo, algum título, o título da Copa do Brasil. Nós temos aqui as falas do Lucas Moura no Bate-Pronto da Jovem Pan. Abre aspas. Eu gostaria muito de dar essa resposta para vocês, mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar. Mas eu não posso dar essa resposta porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O que eu posso dizer é que se for para ficar no São Paulo, mesmo não estando classificado para a Libertadores, acho que isso não influenciaria em nada. Existem 3 meses, É dar o meu melhor, aproveitar, desfrutar ao máximo esse retorno. Esse clube que eu amo muito. E em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer. A gente vai ver o que vai aparecer, fecha aspas, declaração do Lucas Moura, que ainda completou, Mesmo fora da Libertadores, se fosse para ficar no São Paulo, eu ficaria com o maior prazer, porque para mim o que mais vale é defender essa camisa e disputar os campeonatos. Quando eu subi da base, o meu sonho foi sempre colocar um quadro na parede lá do CT. Então, nesse meu retorno, o meu objetivo continua sendo o mesmo: defender essa camisa da melhor maneira, colocar um quadro no CT e fazer o torcedor feliz, estando na Libertadores ou não, fecha aspas, lembrando que o Lucas já acumula esse retorno ao São Paulo 7 partidas, 3 gols, com direito à participação decisiva no duelo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Também marcou gol lá no Maracanã contra o Flamengo, garantiu um pontinho para o São Paulo jogando fora de casa contra o Flamengo. E agora as equipes que vão se enfrentar nessa decisão da Copa do Brasil. Flávio Prado, Vampeta, será que o Lucas fica no São Paulo? Essa é a grande pergunta do momento, O torcedor quer saber. Ele não está querendo, de alguma forma, assumir um compromisso, Vamos esperar o fim do ano, tal. O que esperar do Lucas Moura até o final dessa temporada? Será que ele fica no São Paulo, assim, vendo pelo feeling e como as coisas caminham no dia a dia do clube? Tudo que a gente ouve, notícias, informações, é que o Lucas ele fez um contrato de 6 meses e que não é a preferência dele permanecer no Brasil. É uma coisa familiar, A própria família tem um monte de coisas, os filhas, que ele tem 2 meninas, Elas têm toda a vida lá em Londres e tal, então não é preferência ficar no Brasil. Ele, se tiver proposta de fora, mas isso é muito claro, isso está até em contrato, é tudo certinho, sem trairagem, sem nada. Como não rolou nada na Europa que interessasse para ele nesse período de janela, então, legal, gosto de São Paulo, vou jogar no São Paulo. Ele vai permanecer se não aparecer alguma coisa mais interessante. Se aparecer, ele vai embora. E é uma questão profissional mesmo, uma questão familiar. A família prefere morar na Europa, a grana provavelmente é maior e a exposição como profissional é maior. Então ele só vai ficar se não aparecer nada. Se aparecer alguma coisa, ele vai sair. E não é trairagem, é uma coisa que está programada mesmo. A preferência é jogar fora, jogar na Europa. Se não aparecer, aí provavelmente ele fica no São Paulo, sim. E o que achei interessante aqui na fala do Lucas, ele diz aqui, em janeiro a gente vai ver o que vai acontecer. A gente vai ver o que vai aparecer. É isso. Então ele está esperando também chegar alguma proposta. Mas isso é muito claro, viu, Pedro? Não é trairagem, não. Ele avisou, ele falou. O São Paulo sabe disso. O contrato foi feito desta maneira. Ou seja, o São Paulo vai para a Libertadores ou não vai, não faz a menor diferença. Aí é uma questão mesmo profissional. São Paulo ir para a Libertadores, aparecer alguma proposta do exterior, conforme o combinado, conforme o acordado, ele vai jogar no time do exterior que se aparecer. Inclusive, o Lucas Moura, ele chega ao São Paulo porque, de fato, a gente comentou isso aqui bastante, não teve uma proposta vantajosa para permanecer na Europa, muito menos desses mercados alternativos, Arábia Saudita... Porque você pega assim, Pedro, por exemplo, se fosse para ele ficar na Europa, ter proposta, ele jogava num time ali que era Big Six, o Tottenham, já passou pelo futebol francês. Se fosse o caso de ir para um Olympique de Marseille, um Lyon, que está numa draga desgraçada. Você viu o que os outros fizeram, Flávio? Aqui seria legal, já de organizada fazer isso aqui também. Eu ia vibrar. Microfone lá no microfone, jogo. Tomaram 4 do PSG. E aí é o seguinte, na França, quer dizer, não voltou, você não vai ter voltado agora. Não vai esperar mais um ano para poder voltar. Não apareceu nada para ele ali na Premier League. Qualquer time da Premier League ali, de baixo escalão, que subiu,
se paga melhor. Mas não apareceu, Flávio, senão teria ficado. Questão familiar. Porque você viu que o Willian veio pro Corinthians, teve a chance de voltar pro Fulham, jogou a temporada, se manteve na primeira divisão, e o Fulham não queria mais o Willian. O treinador que exigiu a presença do Willian, bancou. Né? O Mitrovic saiu agora, também foi embora. O Hilal. E aí é o seguinte, então não pintou pro Lucas. A idade que tem algum time espanhol, o que tem lá? Vila Real, Sevilha, se já tivesse que ser, seria agora. Não ia esperar vir para o São Paulo para depois voltar de novo, já estaria lá. Eu acho que se tiver alguma coisa para ele, é para o mundo árabe ou para os Estados Unidos. Sim. Sabe o que pode ser, Vampeta? Tipo assim, um clube, Sextou Sevilha, Sevilha vai mal no campeonato da Espanha e tem que dar uma reforçada Mas os europeus, Flávio, já fica de olho, os europeus já ficam de olho que a gente está vendo aí, ó. Por exemplo, eu vi lá o Leicester City caiu para a segunda divisão. O jogador do Leicester City, tudo é no seu Vardy, que é já de tempo de casa, todo mundo saiu, o Tillemans, né, tá jogando, saiu todo mundo para time da primeira divisão do campeonato inglês mesmo. Eles caíram. Não, eu sei, mas eu digo o seguinte, o time da Espanha... Pra voltar... Tá no sufoco. Aí tem aquela intertemporada, aí então o Lucas, o cara fala, pô, acho que ele podia ajudar aqui, por exemplo, pra não cair, pra dar uma, sabe, pra dar uma segurada. Aí depende muito do escritório que você trabalha. Eu acho que o escritório do Lucas, né, um escritório qualquer, já poderia ter deixado ele sem vir pro São Paulo. Também acho já teria procurado. Também acho que a chance é zero. Assim, eu achando, deduzindo, pelo que eu já joguei, vendo o cenário do futebol mundial. Pra alguma coisa no mundo árabe, que já era pra ter, o cara sai do Tottenham, aí tá vindo lá, os companheiros deles, tudo isso que ele já jogou junto. Ou ir para os Estados Unidos. Eu acho mais viável ir para os Estados Unidos, procurar alguma coisa na América. Acho que se aparecer vai ser Estados Unidos. E, inclusive, tinha uma conversa com o Los Angeles FC e falavam da possibilidade dele assinar com o Los Angeles e vir por empréstimo para o São Paulo, que não aconteceu. Ele tem um contrato com o São Paulo só, que é um contrato até o final do ano. Depois disso ele está livre, ele não tem contrato com nenhum outro time. Então acho que se aparecer vai ser lá nos Estados Unidos, aí depende do que ele quer, se a família quer morar lá, a parte financeira, enfim, aí ele que vai analisar. Mas é uma coisa assim, bem simples. Essa coisa, o Lucas é São Paulino, o Lucas é um profissional. E gosta do São Paulo, sim, claro que ele gosta do São Paulo, mas ele é um profissional. E o compromisso que ele tem com o São Paulo é até o final desse ano. Isso aí não está claro só na palavra, está no papel. O compromisso dele com o São Paulo é até o final do ano. E depois é uma nova negociação, uma avaliação, ele vai ver o que ele quer da carreira dele. Olha quantos times ali da praia dele, que ele já ficou quantos anos no Tottenham? Uns 5, 6 anos, né? É por aí. Ele ficou, na Europa, ele ficou mais de 10. Mais de 10. Então, eu vou botar 5 anos, dá para 5 anos no Tottenham. Você sai do Tottenham, que é o Big Six, vai te aparecer ali, sabe o quê? Um monte de time ali, ó. Brighton, menores, aquele time só de português, que só tem português. Tem um monte. A maior prova de que o Lucas é São Paulino e gosta de São Paulo é que ele veio jogar no São Paulo. Porque a partir do momento que ele volta pro Brasil, nem no Brasil São Paulo é o principal atrativo. Né, nesse momento, ele poderia ter, acho que daria para ele se encaixar num Flamengo. O Flamengo contrata jogadores com nível até mais baixo que o Lucas, já apostou em jogadores assim. O próprio Palmeiras ele cairia, daria para jogar no Palmeiras. Sim. Palmeiras, em algum momento, né, teve uma cobrança de reforço e tal. Mas não, ele optou pelo São Paulo, que não é nenhuma coisa tão sedutora assim, não. Então foi uma coisa meio de carinho mesmo. Ele fez uma... Como o Willian, quando voltou pro Corinthians, não é porque ele veio fazer um negócio, ganhar dinheiro, não. Foi um negócio de carinho, ligação com o clube. Ainda conseguiu voltar para Inglaterra. Mas assim, eu acho que o caso do Willian e do Lucas são diferentes, porque o Willian, ainda assim, ele foi titular do Chelsea por muito tempo. Né? E foi peça importante do Chelsea. Não que o Lucas não tenha sido pro Tottenham, mas o Lucas, ele ficou muito tempo no banco do Tottenham. Mas eu penso também dessa forma. Ficou muito tempo no banco do Tottenham, mas também quando entrou, colocou o Tottenham numa final de Liga dos Campeões. Sim. Então acho que merecia até, né, pelo menos alguma coisa deveria ter aparecido. Mas a carreira do Willian realmente lá fora, ela é melhor, maior que a do Lucas. Ele tem mais muito maior. E o Lucas, assim, a questão, como você vê, o que eu falo sempre dessa relação mais emocional, clube, atleta. Assim, o Lucas está aí e ajudando muito São Paulo. E por enquanto está tudo certo, a torcida gosta dele. Mas é aquela coisa, cada um tem a sua maneira de pensar. Ele vai ser querido se o time ganhar.
Se o time não ganhar, não vai ser. Então ele tem que pensar na vida dele. Porque perde uma final pro Flamengo, ele não joga bem, ou vai pros pênaltis, ele perde um pênalti. Não vão passar a não gostar dele imediatamente, mas vai começar uma cornetagem. Aí renova, joga ano que vem, já aí não ganha o Paulista, perde, já começa, o Lucas não resolve nada, o Lucas não decide, quando tem que decidir não aparece, aí sai de uma Copa do Brasil, enfim. Então, assim, gostam quando o cara ganha, então ele tem que pensar no dele. Hoje gostam dele porque ele ganhou e jogou bem contra o Corinthians, decidiu, a presença dele cria uma expectativa de conquista de título, contra o Flamengo. Claro que o torcedor do São Paulo pensa muito no Lucas como o cara que pode decidir contra o Flamengo, mas se não ganhar, já começa. Mas o cara veio e não resolveu. Aí não ganha outra coisa. O cara não resolve nada. Quando precisa, quando tá na final, não ganha. Então, pensa no dele. Pensa no que é melhor para ele e para a família dele. Até em cima disso, Flávio, Vampeta e Bruno, o São Paulo é uma boa vitrine para o Lucas Moura, para ele conseguir esse contrato aí na Arábia, nos Estados Unidos, ou até mesmo retornar para a Europa? Não. São Paulo é uma boa vitrine para ele? Não, claro que não. Ele vai jogar, né? Ele está atuando, a vitrine dele era o Tottenham, né? Bem maior. Não é por isso que ele deve estar tendo feito um trabalho, como disse o Vampeta, né? Existem profissionais trabalhando, são grupos de pessoas que trabalham pelo atleta, mostrando os trabalhos dele na Europa, o que ele fez de bom, o que não funcionou tão bem, e buscando alguma coisa. Não, ele está no São Paulo e está atuando, né, por 6 meses. Não é isso que vai fazer a diferença para ele ir para um lugar ou para outro, não faz diferença. E a gente estava falando do Lucas e comparando a carreira dele com o William, porque o William ele retorna ao Brasil, joga no Corinthians e ainda consegue voltar para a Inglaterra com o Fulham, e até é curioso, engraçado, porque não renova o contrato, o Fulham não consegue trazer jogadores na janela e o William voltou para o Fulham, né? Agora, continua defendendo a equipe de Londres. Mas assim, o Lucas que sai do São Paulo com uma grande promessa, chega no Paris Saint-Germain. O Vamp sempre lembra da declaração do Ibrahimovic. Pagaram tudo isso no Lucas, vamos ver se é tudo isso mesmo. E ele demora também para se adaptar, para atingir um certo nível ali no Paris Saint-Germain. Depois ele vai para o Tottenham, que faz parte aí do Big Six, mas também no Tottenham, mesmo jogando muita bola, e a gente sabe que o Lucas é um bom jogador, nunca se firmou como titular, sempre teve essa dificuldade, né? Então eu até queria saber de vocês, a gente vai para um rápido intervalo agora na Rádio Jovem Pan, e na sequência vou querer saber de vocês em relação a esse assunto. Será que o Lucas Moura, na carreira dele, ele foi um pouco injustiçado? Porque é um cara que sabe jogar, mas nos clubes onde passou, tirando o São Paulo dessa lista, né, sempre foi um cara meio escanteado, colocado de lado e tal. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Bruno, você acha que o Lucas, na carreira dele, assim como um todo, ele foi um pouco injustiçado? Ou você acha que também ele perdeu algumas oportunidades? Porque pelo que ele joga, tem gente que até questiona, como que esse cara não foi para a Copa do Mundo com a seleção brasileira? Quando ele surge no São Paulo, era muito comparado com o Neymar, né? Porque os dois surgiram juntos, né? O Neymar no Santos, ele no São Paulo. Tinha todo um potencial, um talento, né? Até nesse sentido, olhando para a carreira do jogador. Ele foi talvez um pouco injustiçado por onde passou? Não, acho que não. Acho que ele fez uma boa carreira. Acho que há sempre uma expectativa exagerada quando surge um garoto bom. A gente tem essa coisa, essa mania de querer que todo mundo seja melhor do mundo, dar uma valorização enorme para prêmios de melhor, de não sei o quê. E o fato do cara não ter sido um dos melhores do mundo, como se alguns esperavam quando ele saiu daqui, não quer dizer que a carreira dele foi ruim. A carreira dele foi boa. E acho que foi o espaço que ele teve, ele ficou mais de 10 anos na Europa, mesmo que não tenha sido titular absoluto nem do Paris, nem do Tottenham em vários momentos, foi uma boa carreira. O mercado hoje do futebol, ele tem umas 10, 15 equipes que têm mais dinheiro que as outras. E essas equipes acabam concentrando quase todos os principais jogadores do planeta. Então não é fácil você ser titular absoluto de uma dessas 10, 15 equipes. Aí você pode optar por estar num outro escalão, num segundo escalão, e aí você vira o titular absoluto de uma outra equipe. Mas se você está nesse bolo de 10, 15, e o Tottenham, até por estar na Premier League, no Big Six, chegou a uma final de Champions com o Lucas sendo fundamental na semifinal, o Paris Saint-Germain, pela grana que tem, tá nesse grupo aí também, é difícil, ele vai concorrer sempre com jogadores muito bons.
Então, ele não chegou a ser um titular absoluto, mas ele também nunca ficou, a não ser na última temporada. Na última temporada no Tottenham, até que ele jogou muito pouco. Mas ele sempre era um cara muito utilizado, às vezes iniciando, às vezes não. Então, ele sempre esteve entre os 15 e 16 que estão sempre jogando. Na última temporada que ele perdeu um pouquinho de espaço. E na seleção, ele foi convocado muitas vezes, e aí realmente eu acho que outros jogadores, até jogadores que são inferiores a ele, que eu vou falar do William, o Lucas, ele estava na Copa das Confederações de 2013, que o Brasil foi campeão com o Felipão, um ano antes da Copa do Mundo de 2014, ali foi a primeira Copa que ele teve chance de disputar, e ele perdeu espaço porque outros jogaram melhor que ele na seleção. O Hulk jogou melhor que ele na seleção. O Bernard, que eu acho um jogador abaixo dele, mas na seleção, naquele momento, na Copa das Confederações, o Bernard entrava melhor que ele. E o William, depois que não estava na Copa das Confederações, não foi chamado. Também? Não, Cebolinha foi depois. Outra, né? Então, realmente, na seleção, outros caras jogaram melhor que ele. Ele acabou perdendo espaço pelo desempenho na própria seleção. Por exemplo, você pega num campeonato inglês, você pega o Gabriel Jesus, que a gente abriu o programa falando dele, né? Que falou que ligou pra mãe, chorou, que posição improvisada, o Arteta o conhece, né? E leva ele pro Arsenal. O Trossard, que é um belga, sai de um time pequeno, o Arteta leva também. É do Brighton. Do Brighton. O Lucas está no Tottenham, é isso que eu tô falando. Se fosse para ficar na Inglaterra, ele sai ele tá no Tottenham. Tudo bem, a última temporada não foi legal, mas é um cara já acostumado com Premier League. Poderia ir para outro time menor. A gente voltou na rádio, tá? Estamos de volta na rádio. Até time que sobe, pô. Falando sobre o Lucas Moura, a carreira dele é internacional e agora ele colocou aí o futuro dele em aberto, né? Não sabe se vai permanecer no São Paulo, tá esperando alguma coisa aí até o fim do ano. Pode falar, Flávio. Não, eu tô querendo voltar um pouquinho no momento que o Lucas vai para a Europa, por uma fortuna, e ele é contestado pelo... Ibrahimovic. Pelo Ibrahimovic. O Ibrahimovic é fanfarrão, né? Não, até pela própria imprensa, por especialistas, o fato dele ter uma dificuldade de entendimento tático. Eu lembro que eles falam assim, esse rapaz, ele joga muita bola, mas... Lá na França, você falava isso, Flávio? Ele joga muita bola, mas ele não sabe jogar futebol. Ele tem uma extrema habilidade, mas não sabe jogar futebol. Ele tinha uma certa dificuldade de entendimento do jogo. Isso foi muito colocado. Ele sabe aquela hora de toca na hora que tem que tentar o drible, tenta o drible na hora que tem que tocar. Dificuldade de entendimento. Sabe que você era genial nisso. Você tinha um entendimento do todo, sabe do todo, né? Eu vi isso. Talvez isso que você está falando, eu vi o Fábio Capello. Ele, na época, os treinadores né? Os treinadores e os capitães que votam para o melhor do mundo, né? Acho que foi o Capello, se não me engano, que ele falou assim, ó, o melhor jogador do mundo é o Messi, mas quem mais sabe jogar bola no mundo é o Iniesta. É isso. Tem isso também. Então, parte tática, Pedro. E eles falavam muito que essa dificuldade de entendimento tático, de entendimento do jogo, a história de novo do Mourinho. Eu não treinei o Cristiano Ronaldo, eu treinei o time, né? De cada um se inserir no contexto do jogo. Do próprio Guardiola. Que absurdo colocar o Shevchenko no lugar do Gabriel Jesus. Depende do que acontece, do que você queira fazer. Depende do contexto do jogo. Há um contexto que todo mundo tem que alinhar um pouquinho, cada um vai dar um pouquinho, cada um vai ser doado de uma forma diferente pelo todo. Na Europa existe muito essa coisa tática. No Brasil... E não entendo como uma crítica, até acho que está faltando isso. O jogador brasileiro, ele começa peladeiro, né? E depois ele vai... E aí eu acho que aí nós estamos gerando um exagero. Nós tiramos totalmente o lado peladeiro do jogador. Ele era só peladeiro, não tinha leitura tática nenhuma e tal. Hoje, há um melhor entendimento tático, quando o moleque sai da base, ele tem uma noção melhor tática, mas ele perdeu completamente a criatividade / peladeiro. O Lucas era bem peladeiro, mas não no mau sentido. Peladeiro. Só que ele não tinha leitura de jogo. O negócio dele era bola, jogar, se divertir. Hoje nós tolhemos demais o jogador. Antes, a gente não dava nenhuma noção tática. Hoje a gente amarra o cara taticamente. Então, sabe, esse meio termo seria ideal. O Paulo Souza, Bruno, foi o Vitor Pereira que utilizou o Marinho. Todo mundo criticou, achou um absurdo. Eu não achei nada de absurdo aquilo que ele fez. Usou na esquerda, né? Não achei nada de absurdo. Vem de trás, bate bem na bola, cabeça em pé. Todo mundo usou aquilo até o Flamengo, que foi um absurdo. Um absurdo. Se era na Europa, era uma coisa comum. Sim. E ele sempre jogou ali naquele espaço de campo. Muito bem, lado contrário, tudo, botou na perna dele.
tudo certinho, com 3 zagueiros, ele para ficar à vontade. Como um ala esquerda. E a diferença de um ponta numa linha de 4 para um ala com 3 zagueiros não é tão grande assim. Às vezes você pega o Grealish, olhando no time do Guardiola, você pega o Grealish, ele joga naquela fase. O Martins que foi, às vezes ele joga com 3 zagueiros assim, bota e os caras ficam ali, como ala mesmo. O Arsenal mesmo tá jogando agora, um dos laterais do Arsenal na atual temporada, e no City acontece muito também, até porque são ideias parecidas. Ou é o Partey na direita, ou é o Zinchenko na esquerda, que o Zinchenko era um meia, e o Guardiola jogou para a esquerda no Manchester City. Quando o time ataca, ficam os 3 zagueiros, esse lateral meia vem para dentro, e quem faz o lado são o Saka e o Martinelli. Eles são meio que os alas. Quando botar no Marinho, todo mundo, não sei o que, tá inventando aqui, olhando. Não. O Guardiola, ele começou a ter uma dificuldade, depois que o Cancelo saiu, então ele começou a ter uma dificuldade daquela chegada no fundo. Cancelo, que era lateral direito, ele jogava na esquerda e muitas vezes era um meia. Isso mesmo. Atacava. Quando o Cancelo arruma aquela confusão, ele começa a ter uma certa dificuldade ali e ele vai tentando ajeitar, começa a colocar jogador ponta a ponta para ir para o fundo, que é o que a gente já citou aqui. E aí ele começa a ter uma dificuldade de marcação lá atrás. E ele vai optando por colocar zagueiros. Hoje ele joga com 4 jogadores, zagueiro. Aquele jogador central. Teve um período que ele não jogava com zagueiro nenhum. Hoje ele tem 4 zagueiro. Não é ala, não, é lateral direito, o cara fica preso ali. Às vezes até muda, até tem uma liberdade para sair. E eles viram meias também. Exatamente, o Stones quando precisa. já jogou pelo meio. Quando o time ataca, no último jogo, o Akanji estava dando passe na intermediária ofensiva. Mas o primeiro gol, o segundo do City contra o Fulham, foi o Akanji ali. Ele começa com uma linha de 4. Sim, depois ele respeita ali a partir. Então é normal esse tipo de movimentação. Agora o cara precisa ter entendimento tático. Qual é o momento que você vai dar essa saída? Se você errar isso, ferra. Por isso que, voltando ao Diniz, a seleção brasileira, no começo da história, ele diz assim: o gênio é um ganso. O ganso é um gênio. O Ganso é um gênio. Porque o Ganso tem um entendimento de jogo extraordinário. Só que ele não tem mais o joelho, tem aquela dificuldade toda. Mas ele é genial, ele entende o que ele quer fazer. Essa coisa do contexto do jogo. Iniesta. Sabe outro que é assim, que os caras têm um respeito espetacular? O Busquets. Sérgio Busquets. O Busquets, num determinado momento, o Guardiola falava que ele era o ritmista do time. O time vai tocando. Que hora o time vai acelerar? Na hora que o Busquets resolver. Era ele, o Busquets fazia esse trabalho. Que era até uma posição que não existia, meio que inventou-se essa posição do cara que vai dar o ritmo pro time. Cai no Busquets, ele toca de novo. Na terceira vez ele acelera o time. Sabe, são coisas que você tem que ter entendimento no todo. O Busquets, se ele erra o passe, ele expõe o time. O time está subindo esperando ele dar o toque. E às vezes você não tem esse entendimento, entrar na hora errada, você fica um jogador menor do que você pode ser, embora tendo uma habilidade absurda. E o contrário também acontece. O Corinthians com o Jorge Henrique. O Romero, na primeira passagem dele aqui no Corinthians, ele era extremamente útil. Ele sempre foi um jogador com pouca habilidade, mas ele tinha uma utilidade impressionante porque ele entendia o jogo.